Alô, meus amigos, muito boa noite, madrugada, já são mais de 3:30 da manhã. Retomo essa tribuna política com o fito de falar sobre a tragédia de Mariana. E Bento Rodrigues e Muzambinho. Isso me incomodou praticamente a noite toda, pensando na loucura que foi tudo aquilo, na aflição daquele povo, com aquela tragédia, com aquelas tragédias, algo nunca visto no Brasil. Em outras partes do mundo se vê tragédias daquela natureza provocado pela natureza. Agora não, aqui no Brasil não, aqui no Brasil é tragédia provocada pela mão humana, pela negligência dos órgãos governamentais que não fiscalizam e das empresas. Deu no que deu. Agora, em Muzambinho, a tragédia mais recente, dizem que estão desaparecidos para mais de 400 pessoas. Vejam bem o prejuízo humano que isso causou. As famílias como é que estão? Enlutadas, desesperadas, procurando pelos seus entes queridos. Nesse particular, eu quero parabenizar o presidente Jair Messias Bolsonaro, que criou um gabinete de crise para gerenciar esse problema. Contrário senso em Minas Gerais, quando aconteceu a tragédia de Mariana e Bento Rodrigues, criaram uma associação para administrar a situação e estão empurrando com a barriga aquele povo. Pessoas que há mais de 50 anos tinham suas casinhas lá no distrito, viviam a sua vida modesta, mas viviam felizes. Até isso arrancaram deles. E não retribuíram, não pagaram os prejuízos. O novo distrito, mal está o terreno lá sendo aplanado, ninguém sabe quando é que vai sair. E enquanto isso as pessoas estão vivendo, passando por problemas. Minha gente, agora em Muzambinho, Deus queira que o governo federal e o novo governo mineiro resolvam o problema. Não deixe ficar como estava, ou aliás, como está sendo conduzido o problema lá da barragem de Mariana e Bento Rodrigues. Vejam bem, meus amigos e minhas amigas, o estrago que foi. Mariana, a barragem de Mariana andou 500 quilômetros no Rio Doce e foi até o Oceano Atlântico, lá no Espírito Santo, na própria foz do Rio Doce. Em todo esse trajeto, levou jeito, destruindo tudo o que encontrou pela frente. O que o povo da região, o povo brasileiro da região, teve em compensação aos prejuízos que sofreu e está sofrendo? As empresas muito ricas cercam o poder
e afastam tudo que poderiam fazer, eu não digo para compensar, mas para amenizar o prejuízo daquelas pessoas. Agora, em Muzambinho, temos que ter, todos os brasileiros e até o mundo, os olhos voltados para aquelas famílias que foram destruídas. Não podem ficar sem os cuidados devidos, como está o povo lá em Mariana e Bento Gonçalves. Aliás, em Bento Rodrigues. Meus amigos e minhas amigas, é como diz o adágio popular, velho e batido, a corda quebra do lado mais fraco sempre. E o lado mais fraco nessa situação é efetivamente o povo. O povo, eu duvido, me perdoe o ceticismo, mas eu duvido se a situação de Muzambinho não ficar igual ou pior a situação lá de Mariana e Bento Rodrigues. É porque os agentes públicos envolvidos vão tomando partido pelo lado da empresa, pelo lado rico. E prejudicando as pessoas que foram prejudicadas por negligência na manutenção e na conservação da barragem. O Brasil é assim. Brasília é uma cidade relativamente nova, mas já começou a cair viaduto. No Rio, em São Paulo, caiu outro agora recentemente. Dizem que pedaço de uma rodovia dentro da cidade também está desmoronando. Em Belo Horizonte, tempos atrás, caiu o monstro daquele viaduto no meio da cidade. No Rio de Janeiro, uma ciclovia foi abaixo. E assim, em Fortaleza, o que não caiu, os bandidos estão explodindo. E assim como encarar esse país de tantas contradições e de tantos destemperos, os agentes políticos, os agentes públicos, os agentes empresariais do Brasil parece que estão vivendo em outro mundo. Parece que estão vivendo em outro mundo. Será que eles não sabem que ao não conservar, ao não observar os cuidados que têm que serem tomados em uma barragem tão perigosa como aquelas, não iria cair nessa situação? Né? É uma tragédia tudo isso, uma tragédia humana, porque quem paga é o ser humano. E paga caro. Meus amigos e minhas amigas, o povo tem que ter mais cuidado. Tem que ter mais cuidado e observar tudo que tem que observar e cobrar, tudo que tem direito. Observar atualmente, principalmente a transparência na administração pública, que é fundamental para todos. Olhe bem, a tragédia de Mariana e Muzambinho é um exemplo negativo, mas é um exemplo que temos que observar
e agir e reagir no sentido de não permitir que aconteça mais. Na própria Minas Gerais existe mais dezenas daquelas bombas relógio com hora e local para explodir. Dezenas de outras barragens. Mas vejam lá se a população da região não está correndo o mesmo perigo. Vejam bem, minha gente, a aflição, o terror que passou as pessoas que estavam almoçando na hora do estouro, na hora do arrombamento lá da barragem. Aquilo tragou, segundo dizem, mais de 400 pessoas que estavam almoçando ali na hora do almoço em algum espaço da região. Curtindo ali sua hora de almoço, e foram surpreendidos e tragados pelo mar de lama. Morreram. Minha gente, essa é a paga que essas empresas dão para quem faz a fortuna deles. Isso é a paga, eles não estão ligando. O ser humano, hoje no mundo, e principalmente em países como o Brasil, não representa nada. Cada um é mais um número. O desvalor campeia em toda a sociedade brasileira. O desvalor é quem regula essa situação. Veja bem lá o pessoal de Mariana e Bento Rodrigues. O que eles receberam, o que eles estão recebendo em troca de tudo que perderam. Perderam tudo. Minha gente, que país é esse? Que desgraça é essa? De serviço público que nós temos no Brasil, que não respeita nada? Um povo que paga cara de impostos, entrega 6 meses da sua vida de trabalho, todo ano, ao fisco, e nada recebe de volta. E os governos municipais, estaduais e federal fazem o que fazem, permitem que empresas irresponsáveis, se é que pode chamar essas coisas de empresas, temos que chamar de carrascos, assassinos, porque estão matando e não ligam para a vida. Estourou lá a barragem de Mariana e Bento Rodrigues, mas a outra já estourou e que podia ter sido evitada. Mas não fizeram nada. Fizeram auditoria, fizeram levantamentos de mentira. De mentira. De mentira, porque se fosse de verdade, eles tinham prevenido, não tinham deixado que aquela barragem desabasse e matasse aí por volta de 400 pessoas que estão, ou mais, que estão desaparecidas. Meus amigos e minhas amigas, nesse país é o faz de conta de tudo, né? Do serviço público, da segurança, da saúde, da educação, em tudo temos desastre. Os mais visíveis são esses. Mas existe desastre diário de mortandade, igual ao que tem lá toda semana, todo dia, nos hospitais públicos do Brasil. Reúna e faça a estatística, contem quantos morrem por dia por negligência, por maltrato nos hospitais no Brasil. Hein? E me diga do que serve o serviço público no Brasil. Serviço público no Brasil não serve de nada. Vale a conto de vagabundos e ladrões.
temos muita esperança no governo Jair Bolsonaro, que não podemos cobrar dele ainda nenhum resultado imediato, porque não tem nem um mês que ele assumiu o governo federal, a presidência da República. Hoje são ainda 27 de janeiro de 2019. Mas ele já montou um gabinete de crise e está prometendo resolver o problema da melhor maneira possível. Assim esperamos. Porque se for esperar governo municipal e governo estadual, senhor presidente, estamos perdidos. O governo brasileiro, tanto municipal como estadual como federal, estão falidos. E o governo federal tem a esperança agora de ser recuperado pelo presidente Jair Bolsonaro. E está aí uma oportunidade ruim, triste, mas que ele pode mostrar que é diferente dos outros, que vai fazer alguma coisa, faz, que cobra. Cadê o Ministério Público? Meu Deus, federal também. O que fez pela tragédia de Mariana e Bento Rodrigues? Os processos se arrastam na Justiça de Minas Gerais, mas a Justiça Federal devia ter avocado para si. Porque esse é um crime, é um delito federal. Não atinge só a eles lá, não. Atinge toda a cidadania brasileira. Porque o desrespeito que foi perpetrado contra eles atinge a todos nós, porque mostra a consideração e o respeito que eles não têm para com o povo brasileiro. Não tem. Então, meus amigos, eu estou fazendo essa intervenção aqui para preconizar, pedir ao governo Bolsonaro que ampare aquele povo, a família daquele povo, que não economize nem dinheiro nem esforço, porque acabaram com a vida deles. E a vida do ser humano é valiosa. É valiosa, nós sabemos disso. E precisamos cuidar dessa parte aqui no Brasil, porque essas empresas, nada, elas ficam inventando. Já falaram que houve até um certo tremor lá, mentirosos, vagabundos. Não houve tremor, coisa nenhuma. Houve negligência, falta de cuidados, de reparos. Vocês são mentirosos, seus vagabundos. Onde é que houve tremor lá? O tremor foi de vergonha que vocês não têm. São todos safados, miseráveis. Sem sentimentos. Sem sentimentos que só enxergam o lucro, o proveito que podem tirar das pessoas, dos trabalhadores, das pessoas que estavam ali em busca de sustentar suas famílias, se dedicando para eles lá, para a empresa, diuturnamente, e recebe um mar de lama em cima de seus corpos e morre. A míngua de qualquer cuidado, de qualquer ação que poderia proteger a vida deles. Meus amigos, que Deus nos ajude e possamos algum dia poder confiar nessa coisa que chamamos de governo. Muito obrigado.